Olá, olá! Sejam super bem-vindos, sejam super bem-vindas a mais um podcast. Hi, Winnie. Hi, Winnie. É isso mesmo. É doido, né? Assim, eu já expliquei isso algumas vezes aqui, né? Para quem assistiu outros episódios. Mas o meu nome, Winnie, tem o H e o I, né? Que é o hi, que é oi, em inglês. E tem tudo a ver com comunicação. E essa é a ideia hoje, né? Essa é a ideia dos nossos papos aqui. Então, tanto das lives que acontecem de terça e quinta às 8 da noite, quanto do podcast, onde eu sempre trago um convidado para a gente conversar, se comunicar, descobrir novas histórias, novas carreiras, né? Que talvez a gente nunca tenha passado pela nossa mente fazer algo, e aí aqui pode ser um insight, tipo assim, nossa, é isso? Ou um insight que a própria pessoa pode trazer, né? Seja com uma frase, com uma indicação de livro. Então, bora! Eu adoro esse momento, adoro ter a oportunidade de conversar com outras pessoas, com outras histórias. Sou aquela pessoa que estou andando na rua e converso com estranhos, sabe? Justamente para ir descobrindo e explorando mesmo novos caminhos. Acho que isso traz cada vez mais, né, aguça a nossa criatividade também. Mas para você também que está chegando agora, sou a Winnie. Aqui sempre vou falar sobre carreira, sobre o futuro do trabalho. E a ideia é ajudar com que outras pessoas assumam de fato as rédeas da carreira, né? Tenham mais protagonismo, ganham mais visibilidade e estejam preparadas para qualquer situação. Porque o externo, a gente não tem o controle, né? A gente não tem controle sobre o que está acontecendo, sobre layoff, demissão em massa, qualquer outro fator externo, mas a gente tem controle sobre as nossas atitudes, comportamentos. Então, assumir as rédeas para que os caminhos vão aparecendo. Então, bora chamar nosso convidado aqui hoje. Pedro, trabalhei com ele, mas em áreas diferentes. Assim, estou muito curiosa para saber como que tá a vida dele nesse momento. Olá, obrigado pelo convite, Winnie. Tudo bem? Tudo certo? Diretamente da Alemanha. Estamos muito internacionais, né? É. Comunicamos com o Brasil, eu aqui em Los Angeles, você na Alemanha. Oh, maravilha! Mas, bom, Pedro, eu sempre falo sobre o futuro do trabalho. Eu nem sabia que eu falava sobre o futuro do trabalho. Acho que por ter sempre trabalhado em startups, em empresas de tecnologia, algumas coisas sempre meio que foram óbvias para mim. Mas não necessariamente é óbvio para todo mundo, né? Tipo, nossa, mas isso é muito futuro, isso vai acontecer daqui a um tempo. Mas não, já está acontecendo agora. E você é uma dessas referências, assim, para mim, de estar no futuro, de trabalhar numa área que que não necessariamente eu entenda, né, perfeitamente, mas é com tecnologia, é software engineering, front-end, né? Aí você vai poder falar talvez de algumas linguagens que eu não faço nem ideia do que é, mas que elas impactam no nosso dia a dia, várias funcionalidades que talvez a gente esteja utilizando e que a gente não faça ideia, né, de como aquilo é construído. Mas mais do que isso, né, mais do que o seu trabalho, o que você faz exatamente, a sua trajetória profissional, eu vi que ela foi sendo conduzida com, ao mesmo tempo que você trabalhava, tinha um side project, né, ou um plano B, que a maioria aí das grandes referências que a gente olha no mundo de empreendedorismo, eles fizeram, eles começaram com um projeto paralelo, algo, o negócio deu certo, venderam, ou o negócio cresceu ainda mais, e você já fez isso na sua carreira. Então, assim, estou muito curiosa mesmo, porque você é a pessoa que eu considero que está no futuro, mesmo estando no presente. Já falei um pouquinho aqui, mas gostaria que você se apresentasse. Quem é o Pedro? Um pouquinho da sua trajetória aí, só para ir ficando, né, mais fácil para as pessoas entenderem, né, quem que você é, além da minha apresentação aqui. Uhum. Perfeito, então eu sou o Pedro, eu nasci e cresci em São Paulo, morava numa região muito pobre de São Paulo, era bem distante de tudo, assim, tinha dia que eu levava 3 horas pra chegar no trabalho, então só de ida e volta era um estágio, assim, 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar, era uma boa parte do tempo, pra chegar até onde os trabalhos ficavam, em São Paulo. E eu me apaixonei por tecnologia muito cedo, assim, eu era uma criança que ficava mais no quarto, mais em casa, e tinha um computador velhinho lá, aqueles computadores brancos até.
e era muito fuçador, tipo, minha brincadeira de carrinho, assim, era abrir os carrinhos, ver como funcionava dentro e tal. E eu comecei a abrir os computadores, mexer com eles, depois eu jogava bastante online quando era pequeno, fiquei mega interessado por saber como os jogos funcionavam, e comecei a ver como eles eram desenvolvidos e fui me apaixonando por programação. Quando eu comecei a faculdade, eu já tinha feito curso Mas você técnico, que tinha era essas referências, né, na tua casa, ou não? Foi algo que surgiu mesmo? Assim, foi a sua curiosidade que foi te mostrando alguns caminhos? foi curiosidade mesmo. A minha irmã, ela fez administração, ela seguiu esse caminho, ela empreende hoje também. Minha mãe ficava em casa cuidando da casa, tal, eu tenho uma irmã deficiente também, então minha mãe precisava ficar cuidando dela. Uhum. E foi uma curiosidade mais minha mesmo. As crianças ficavam mais jogando bola na rua, eu jogava muito raramente, mas eu gostava mais de ficar fuçando o computador mesmo. Não, olha, eu não conhecia essa tua história. De onde que você é de São Paulo? Sou do Parque Residencial Cocaia, é bem longe, é Hum. muito na zona sul. Tem um Ah. tem uma pessoa meio famosa do Grajaú, que é o Crioulo Doido, todo mundo de São Paulo, tem música sobre São Paulo e tal. Aham. Ele morava, tipo, na metade do caminho. Eu morava bem depois de onde ele morava. Muito 1h30, né, para eu chegar. É. E agora, olha, quem te viu quem te vê, né, morando na Alemanha aí, ó, com Agora várias oportunidades que assim, talvez você sonhava, mas era uma realidade um pouco distante, eu imagino. sim, nossa, quando eu era pequeno eu tinha uns sonhos bem pequenos também, assim, porque eu não tinha muita referência, assim, a minha família é muito grande, minha avó teve 3 filhos, então tem muitos tios, muitas tias, e eu vi meus tios trabalhando, assim, e quando eu era pequeno eu tinha mais eles como referência, assim, então eu falava pra minha mãe: "Ah, mãe, quando eu crescer eu quero ser pedreiro", minha mãe ficava: "Não, filho, não, não quero isso". Não tem nenhum problema em ser pedreiro, mas pra mim, era impossível ser outra coisa. Pra mim, quando eu via, tipo, alguém morando num prédio onde eu morava não tinha muito prédio, assim, era mais casa mesmo, aí tinha que andar muito, assim, pra encontrar os primeiros prédios de São Paulo, e eu achava que tinha que ser muito rico pra morar em prédio, então quando eu era pequeno, assim, eu falava: tipo, pra mim a única maneira de ficar rico era virando ator da Globo, assim, porque era a única referência de alguém rico que você ficava vendo, assim, a TV e tal. Eu falava: "Ah, não, talvez um dia virar ator da Globo e morar no prédio", que era, tipo, meio que a única opção que tinha. E aí o seu primeiro trabalho já foi na área de tecnologia ou não? Já foi, já, porque, eu programava até no ensino médio já, eu comecei a programar acho que eu tinha uns 11 anos, quando eu estava no ensino médio eu tentava encaixar programação em tudo, tipo, até a professora de português, passou um trabalho e eu resolvi fazer um programa que era de figuras de linguagem, eu criei um programinha que você clicava em um botão e tinha música com a parte da figura de linguagem. Isso foi no começo do ensino Uau! médio, no primeiro ano. Antes eu já tinha programado um pouco de jogo online, que eu me divertia com isso, e depois do ensino médio eu comecei um curso técnico. Era engraçado que no curso técnico minhas notas eram muito altas, porque eu gostava muito daquilo, e no ensino médio minhas notas não eram boas, e eu não Uhum. gostava muito das coisas que estavam no ensino médio, mas eu adorava tudo envolvendo computação, programação. Então quando eu terminei o ensino médio, já tinha terminado um técnico de 1 ano e meio, e eu comecei a faculdade e o trabalho veio junto já com a faculdade, porque comecei a faculdade, análise e desenvolvimento de sistemas, e logo no comecinho da faculdade, eu estava procurando muito emprego, mandando bastante currículo, e o primeiro emprego que eu comecei já era para desenvolver mesmo, e ajudou muito já ter desenvolvido muita coisa antes. Então quando eu comecei, eu já tinha muita coisa para mostrar. Ah, isso é legal que você colocou. Vou pegar esse gancho em breve. Mas então, ok, daí você foi para o mercado de trabalho. E como que você explicou para tua mãe o que você fazia, né? Então, eu imagino que é muito mais fácil explicar, mãe, sou pedreiro, mãe, tô aqui trabalhando na TV Globo, o que seja, do que falar assim, não, tô trabalhando com tecnologia, sou, sei lá, software Uhum. engineering, trabalho com front-end. Talvez isso já esteja mais simples para tua mãe, mas como que você explicou? Como que você explicaria para minha mãe o que você faz? Acho que uma metáfora muito boa para explicar um programa, um software, como se fosse uma receita, assim, quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem a receita que tem todos os ingredientes, passo a passo do que fazer. É o programador, é a pessoa que cria essa receita, e o computador
é o que lê essa receita e faz. Então, que nem vê uma receita online, vai fazer um bolo, é como se aquilo ali fosse o programa para o computador. Então, a gente escreve a receita, o computador lê aquilo e faz o que a gente pede lá. Então, o programador, ele faz isso. Nossa, que ótimo, ótimo. Tem uma Algo muito mais simples, assim, né, para entender. tem uma comparação legal também que existe, o programador e o engenheiro de software tem uma diferença aí também. Dá pra fazer até um paralelo com a construção civil, com serviço de construir, alguma coisa mais tátil, assim, algo que você vê a diferença é que o engenheiro de software, assim como o engenheiro civil, ele vai saber os melhores recursos para fazer ali. Então, o engenheiro civil ele vai saber, quão alto tem que ser um prédio, então qual material que aguenta, um prédio daquela altura, que material que dura mais, quantas pessoas precisa, qual a melhor organização. E o engenheiro de software é a mesma coisa, ele vai saber qual a melhor linguagem para usar, ele vai saber quantas pessoas precisa, qual a melhor modelo de se trabalhar ali em time para resolver um problema de software, quão seguro tem que ser, o quanto tem que durar. Então, a engenharia de software pega toda essa outra parte também. Ótimo. E aí dentro eu posso ser engenheiro de software e ser a pessoa que vou ficar responsável pelo front-end ou pelo back-end, certo? Tem Ou não? bastante Não tem nada a visões ver com dentro isso. do software. Tem pessoas que se especializam no front-end, que é a parte visual, então sistemas que nem a gente está interagindo aqui, a gente está vendo uma tela que tem cores, o front-end ele cuida mais dessa parte da interação do usuário, então aquilo que o usuário vê no celular, aquilo que a gente toca, os botões num caixa eletrônico, aquela tela ali, toda aquela interação. E depois que você faz seus comandos ali, isso vai para o back-end, que é uma parte que o usuário não vê, mas é preciso para funcionar, que nem a gente está conversando aqui, a gente está em 2 países muito distantes, continentes distantes, mas tem um back-end do meio, com servidores, que consegue fazer essa comunicação acontecer. Mas tem muitas outras áreas também, tem a área de dados, que vê como que melhores maneiras de armazenar, melhores maneiras de, transportar o dado, tem a parte de machine learning também, dentro de tecnologia hoje tem muitas áreas. E vamos descobrindo aí todas as novas profissões, né? E você falou assim que mesmo antes de entrar para o mercado de trabalho, você já tinha feito muitas coisas, né? Você já tinha sua experiência própria com mini cases, provavelmente. Como que você mantém uma rotina de estudo? Porque eu acredito que as tecnologias elas mudam com muita frequência também. Então, como que você se atualiza? Como que você busca por conhecimento? Isso faz parte de uma rotina ou não? Assim, é esporádico? Eu acho que acaba sendo mais um hábito até. Quando eu já estava trabalhando, sempre que eu ia resolver um problema, eu ficava muito curioso, assim, porque não existe uma maneira certa de resolver, existem muitas maneiras diferentes. Eu queria saber qual que era a parte ruim e a parte boa de cada maneira. Então, tinha que resolver um problema, eu ia pesquisar sobre aquele problema, ia pesquisar as maneiras diferentes de resolver aquilo, e aí acabava descobrindo outras maneiras, outras linguagens, outras formas de resolver. E quando eu estava no começo da carreira, eu era muito interessado. Então eu gostava de pegar um desafio, acho que é uma boa maneira de aprender, você ter um desafio. Que nem o primeiro desafio era construir um sitezinho, aí eu tenho que me virar para resolver aquele desafio. Então, beleza, como que eu vou construir um site? Como que eu disponibilizo um site para outras pessoas? Então eu criava servidorzinho de jogo, assim, eu ficava pesquisando como que as pessoas conseguem entrar no meu servidor, como que outras pessoas conseguem se conectar, e eu ia pesquisando muito. Então, acho que tem um desafio e esse desafio vai te ensinar muito enquanto você tá resolvendo ele. É legal ter uma coisa que te força a ir lá estudar, te força a ir lá aprender. E acho que assim fica mais fácil virar um hábito. Então, você pode pegar um desafio a longo prazo, tipo, putz, nesses 6 meses eu quero construir X coisa, e todo dia ir fazendo um pouquinho daquilo. Então, às vezes, ter horário para estudar, mas ser uma coisa que é um hábito, assim, que é todo dia, que faz parte da vida mesmo. Ó, eu vou anotando, porque eu também vou aprendendo aqui, né, no podcast. Então, se você for pegar a sua rotina hoje ou de alguns meses atrás, você acordava e fazia o quê? Assim, o que é um dia assim do Pedro?
A minha rotina tá um pouco diferente agora, eu Sim. não tô trabalhando agora, eu tô focado na aplicação para MBA, mas antes disso, uma rotina mais comum de um programador, engenheiro de software, ah, a gente tinha muitas rotinas diferentes, então pegar um aqui, que era eu gostava bastante, bem interessante, que é, começar o dia uma coisa que eu fiz por bastante tempo foi trabalhar de domingo, mas de domingo eu trabalhava só nas coisas que eram minhas mesmo, então eu acordava cedo no domingo, trabalhava o domingo inteiro com amigos também. Foi quando eu estava começando a abrir empresa aí, então de domingo era um momento muito bom, porque todo mundo estava fazendo outras coisas, então você conseguia focar, você tinha mais paz ali. Eu estava envolvido com muitas pessoas que pensavam igual a mim, então isso ajudava bastante. Ah, aí no dia comum de semana, como eu estava com um side project, então, geralmente no começo do dia, nas empresas de tecnologia, a gente tem um ritual chamado daily, que é uma reunião curta de uns 15 minutos, às vezes fazem até em pé para durar menos mesmo. E nessa daily se vê o que vai ser feito no dia, quais são o que que falta para fechar o objetivo ali, se estiver trabalhando com Scrum, que é um jeito de trabalhar, tem um objetivo, assim, para uma semana ou pra 2 semanas, então o que que falta ainda para atingir aquele objetivo. Aí o pessoal se organiza nessa reunião curta, aí saía dessa reunião, pensava melhor como que ia resolver as coisas do dia, começava a pesquisar também para ver outras maneiras, aquilo do hábito de quando for resolver um problema, ficar vendo maneiras diferentes de resolver, boas maneiras. Então eu ficava pesquisando, às vezes no código, entendendo o que foi feito ali, entendendo o que podia causar, porque dependendo do código, às vezes é um castelo de cartas, assim, às vezes você pode tirar uma e cair de várias coisas. Eh, Aí durante o dia resolvendo o problema eu sei que eu sou mais produtivo na parte da tarde, então amanhã, na parte da manhã eu pegava mais para fazer reunião, falar com outras pessoas, explorar um pouco o código, fazer coisas que podia ser pausado ali, que não ia me atrapalhar tanto, porque quando tá programando, tá totalmente concentrado, faz muita diferença. Porque é que nem tá resolvendo uma conta de matemática, assim, que você tá guardando várias coisas na cabeça e quando você é interrompido, quando você acontece alguma coisa que te tira do foco ali, você perde toda a conta que estava na sua cabeça, então momentos mais de foco ajudava bastante. Também eu estendi um pouco no trabalho, geralmente muito raro eu sair no horário, assim, isso desde o meu primeiro trabalho, então sempre ficava mais. Tem uns períodos que aconteceram coisas muito engraçadas até de ficar muito, muito tarde na empresa e acabar ficando preso lá, ter que falar: "Gente, meu cartão tá funcionando aqui, vem alguém aqui às 11 porque" Liga pro facilities, né, pra administração, pra tipo: "Me desbloqueia aí". É, e eu também descobri como que fecha a empresa, assim, porque a última pessoa a sair, então, nossa, o que que tem que fazer? Aí estendia, mas foi durante um tempo só que eu estendia mais, assim, porque depois eu estendia um pouquinho só e depois já ia fazer o que era meu mesmo, já ia trabalhar na minha própria empresa, então pegava o resto do dia pra resolver problema da minha própria empresa. E, aí trabalhava de noite também, depois um tempo fui trabalhar mais na minha própria empresa, então tinha hábitos, assim, que nem isso de domingo, então todo domingo trabalhava junto com um amigo, toda quarta também a gente trabalhava junto, mas quarta a gente estudava mais, domingo a gente executava mais. E foi um bom tempo, assim, até a empresa começar a rodar, a gente ter cliente, começar a contratar. Então minha rotina era mais assim, era, mais contato com as pessoas na parte da manhã, mais execução na parte da tarde, side project também no final do dia. E saber qual que era a minha pegar a minha eh, parte mais focada e a parte mais concentrada do dia para colocar mais execução de código mesmo, para ficar focado escrevendo código. Maravilha. Então eu fui anotando aqui algumas coisas. Uma é que agora você está no momento de aplicação para MBA, né, e aí a gente, talvez não as pessoas não tenham ideia, eu não tinha, assim, MBA, mas assim, várias universidades no Brasil oferecem MBA, então, tipo, você vai lá e paga e começa a estudar. Mas o que o Pedro está falando aqui são, assim, passar
nas melhores universidades do mundo. Então, estamos falando de Harvard, MIT, Stanford, entre várias outras grandes universidades, né, que são reconhecidas mundialmente. E para isso tem todo um processo que você tem que fazer para, de fato, conseguir entrar, né, e fazer o MBA. Uma que né, mesmo você pagando um investimento financeiro alto, mas a régua, né, a régua para você conseguir entrar nessa universidade, ela é muito alta. Eu vou trazer alguém para falar sobre isso aqui também, né? MBA vale a pena, não vale? Estudar para mim sempre vale, né? Sempre vale. Eu parto desse princípio. Mas se eu quero, como que eu faço, né? Quais são os caminhos para conseguir entrar e fazer um MBA? Então, a gente vai falar isso em algum momento. E aí, sobre rotina, olha só que interessante. Muitas das vezes a gente vai ter que abdicar de nosso tempo pessoal, né, para se dedicar a um projeto, alguma coisa que a gente ama. Mas eu não consigo enxergar isso como abdicar de um tempo. Às vezes você faz algo que você gosta tanto que aquilo é praticamente um hobby, né? Mas você está colocando energia com um objetivo específico. No seu caso, era a empresa, que depois foi crescendo, o negócio foi dando super certo. Mas é isso, assim, você tem que encontrar tempo. Começa sendo, de final de semana, num domingo, ou depois que você sai do seu trabalho. Mas essa conta, né, ela tem que fechar, assim, você tem que colocar energia em algum momento. Qual que é a melhor forma? Alocar blocos de tempo ao longo da sua semana. E também um outro ponto que me chamou bastante atenção é o seu autoconhecimento, saber quando que você é mais produtivo, quando que você tem que se dedicar mais tempo em outros projetos. Ok, em alguns momentos você teve que ficar mais tempo dentro da empresa, mas não foi né, ao longo de toda a sua experiência, foram em momentos específicos, porque você tinha também uma necessidade. Então, trazer né, esse contexto aí para as pessoas pode ser interessante. E outro ponto, tecnologia tem um Google próprio, não tem? Para fazer pesquisas? Tipo um Google, eu esqueci o nome. Não sei, você tá falando de ChatGPT, que o pessoal tá usando às vezes em Tem o opção ao Google, ChatGPT e tem um outro. Stack Overflow. Stack Overflow. Sim. Ele funciona ainda? Sim, sim, é bem interessante que lá é um fórum que o pessoal fica levando dúvida específica de código e tem gente respondendo essas dúvidas específicas. Então, às vezes tem um erro no código, você copia e cola no Google, já vem um link do Stack Overflow que você vê exatamente a solução para aquele erro ali. Uau! Eu estava tentando lembrar. O meu parceiro ontem, ele estava porque assim, ele tem que fazer no trabalho dele tem uma atividade, assim, muito fracional que ele detesta, todo mundo tem isso, né, alguma coisa muito chata que precisa ser feita, não tem jeito. Aí ele falou: "Meu, deixa eu perguntar aqui para o ChatGPT, se existe alguma maneira de automatizar isso, assim, essa notificação ir para uma planilha, e daí essa planilha, envia o e-mail para eu não ter que ficar preocupada", porque meio que copy paste, sabe, é muito operacional. E ele começou a perguntar e o ChatGPT foi dando exatamente o que ele precisava fazer em cada uma das etapas. Agora ele Uhum. está numa parte mais difícil, porque ele nunca fez isso na vida, mas é interessante, né, tipo a inteligência artificial te ajudando a algo mais complexo, assim, nesse universo de tecnologia, mas em algum momento talvez você precise de humano, e aí Stack Overflow pode ajudar. É isso, né. Uhum. Mas muita coisa que o ChatGPT resolve, ele vem de conteúdo do Stack Overflow, que ele tem um modelo muito grande que foi treinado e, eh, tem muita solução ali que no Stack Overflow já tá já tá claro, assim, a relação entre o problema e a solução e o ChatGPT sendo treinado com esses dados, ele consegue te dar a solução exata pra sem você ter que pesquisar, filtrar, ficar vendo se funciona. Hum. E agora, uma outra pergunta que talvez entre aí no ChatGPT que, bombou, né, a gente só vê esse tipo de conteúdo nas redes sociais, no LinkedIn principalmente, as pessoas falando: "E aí, vai deixar de existir várias profissões aí no futuro por causa desse chat?". Algumas empresas, né, principalmente de conteúdo, já deixaram de ter algumas vagas, alguns profissionais,
para substituir por essa aplicação, não sei se é assim que fala, por essa inteligência. Mas não sei, né? Não sei o que vai acontecer aí. Mas o que eu queria perguntar aqui agora é que as linguagens elas vão mudando, certo? A linguagem que você utiliza para criar um determinado software, uma plataforma. E aí, o que eu queria saber com você é se tem uma necessidade de se adaptar sempre a uma nova tecnologia, a uma nova linguagem. O que acontece, assim, tô perguntando isso por quê, né? Deixa eu dar um pouco mais de contexto e elaborando a minha pergunta aqui ao mesmo tempo. Quando eu trabalhava com pessoas de tecnologia, é, mas mais no sentido que eu tinha que contratar esses profissionais. Então, olha, Winnie, a gente precisa de profissionais que codam nessa linguagem Ruby, não sei. Mas aí, entrevistando as pessoas que codavam naquela linguagem, entrevistando algumas pessoas, eu descobri, não, a gente já estou codando numa outra linguagem, essa daqui é mais hypada, é mais tendência aí no mercado, não quero ir para essa. Fala um pouco dessas linguagens e se de fato, a todo momento, vocês precisam ficar aprendendo algo novo que está acontecendo aí no mercado. Legal. Fez Ao longo sentido do a minha tempo pergunta? faz sentido, é muito boa. Ao longo do tempo muda mesmo as linguagens que são usadas, porque a computação em si ela muda. Você pega um computador muito antigo, eh, os problemas que a linguagem tinha que resolver naquela época era muito diferente, porque os computadores, ah, tinham pouco espaço de memória, tinha pouco processamento, então a capacidade de processar era muito menor do que é hoje em dia. Conforme os computadores vão evoluindo, dá para se fazer mais coisas com outras linguagens. Então, antigamente, as primeiras linguagens era muito próximo da máquina física em si. Até que o primeiro computador as pessoas programavam com cabos, mudando cabos de lugares, era esse o jeito de programar. Uau! Ao longo do tempo foi mudando, né, os computadores que eram umas fitas que vinham que as pessoas faziam pontinhos nela para passar os comandos do computador. E demorava muito para você ter um resultado do seu código, então você colocava, uma fita lá no computador, você tinha que ver no outro dia se aquilo deu certo ou não, porque podia ter uma parte errada, ia ter que precisar de mais outro dia para descobrir como que era o problema ali. E conforme os computadores vão evoluindo, as linguagens vão automatizando muito mais coisas, assim. Então hoje as linguagens modernas, às vezes, com uma linha, você faz coisas que com linguagens mais antigas você ia precisar de muitas, muitas páginas, tipo, muito mais código. Então, conforme os computadores vão evoluindo, as linguagens também vão evoluindo. Então, por isso que às vezes surge uma linguagem nova, que tem é como se fosse uma caixa de ferramenta, uma linguagem, assim, que vai ter ferramentas mais modernas ali. Então por isso que as pessoas gostam de linguagens novas, porque tem vários problemas que no passado ia ser muito difícil resolver, que exige muito esforço e com uma linguagem nova é muito mais fácil de resolver e fica muito mais fácil de dar manutenção também. Então, conforme os computadores evoluem, as linguagens também evoluem. E os computadores evoluem muito rápido. Se parar para ver, os celulares até de 2010 para hoje 2023 é insana a diferença. E, também com as linguagens, acho muito programador vê linguagem com gosto, assim. Porque às vezes é o que mexeu mais, ou às vezes é uma que achou muito interessante, mas a linguagem tem que ser vista mais como ferramenta mesmo. Então, tem problemas que uma linguagem vai ser melhor para resolver, mesmo que vários programadores não gostem daquela linguagem, ela é boa para resolver aquele problema. Tem o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp, quando surgiu, eh, o back-end, toda a parte da comunicação em si dele, não front-end, mas o back-end dele, os servidores, eles usavam Erlang para resolver isso. Erlang é uma linguagem antiga, mas Erlang é uma linguagem que ela veio para telecomunicação, então é uma linguagem com muita ferramenta para telecomunicação. Então foi muito sábio do WhatsApp escolher a linguagem de telecomunicação para resolver um problema de telecomunicação. Também o Nubank, quando o Nubank surgiu, estava usando linguagens bem diferentes, pouquíssima gente no Brasil mexia, que nem o Clojure, bancos de dados também, que pouquíssima gente mexia, como o Datomic. E eu lembro de visitando o Nubank, assim, vendo na mesa dos programadores vários livros de Clojure,
porque no Nubank acabava vendo mais quão rápido aquela pessoa aprendia, eh, o como que ela conseguia lidar com a linguagem, porque a linguagem era melhor para construir aquele banco ali, naquele cenário, naquele lugar. Então a linguagem é escolhida muito mais como ferramenta. E até que de uma linguagem para outra, um desenvolvedor consegue desenvolver outra linguagem. Vai ser um pouco mais lento de começo, mas não muda tanto assim. Muda um pouco o jeito de se pensar enquanto se escreve, mas a linguagem em si, um programador de uma linguagem consegue começar a escrever outra linguagem, sem nenhum problema. Vai ser um pouco ruim no começo, mas ao longo do tempo fica melhor naquilo. E código dá para você reescrever sempre também. Então, acho que a melhor maneira, de se atualizar para uma linguagem nova, assim, é saber bem o problema que você quer resolver, e escolher uma linguagem boa para aquilo, para resolver aquele problema, e ficar vendo como outras empresas parecidas estão resolvendo o problema, como outras empresas no passado resolveram também, para ver o que funcionou, o que não funcionou. Assim dá para saber bem qual linguagem escolher, qual linguagem começar a aprender. É legal ver um pouquinho de cada linguagem para ver como ferramenta mesmo, já saber: "Ah, legal, essa ferramenta funciona bem para isso, tem essa parte fraca". Então quando você for resolver um problema, você tem muitas ferramentas ali que você sabe qual que vai funcionar melhor. Ok, perfeito. Então é muito mais você está muito mais conectado ao negócio, entendendo o que que a empresa e aquele problema precisa. Quanto mais conhecimento você tem das linguagens, mais fácil fica em tomar a decisão de que ferramenta você vai escolher para resolver aquele problema, né. Qual que vai ser o Uhum, maior impacto com o menor esforço, talvez, de tempo e de recurso. Boa. E quais são, não só de linguagem agora, mas de uma maneira geral, quais são as maiores tendências aí para os próximos anos? uhum. Eu vejo cada vez mais automação surgindo, também o custo de se começar uma empresa hoje é muito mais baixo que antigamente. Tem muito serviço de graça que você pode usar, e ao longo do tempo, conforme você vai crescendo, eles vão cobrando. Que E tipo de hoje serviço, assim? é que nem você quer fazer um post para Instagram, umas coisas assim, que só depende de criação de texto, você pode usar que a ChatGPT para escrever um texto para você, para gerar conteúdo. Tem muitas outras opções, assim, de geração de conteúdo, também de armazenamento e execução de código. Então, vamos supor que antes você queria abrir uma empresa sem existir cloud, sem Amazon, sem Google Cloud. Antes era difícil, tem histórias de empresa que tinha um servidor dentro do escritório e quando caía a luz do bairro, a empresa parava de funcionar e precisava de gerador de eletricidade, e o gerador não podia ficar dentro do escritório, porque gerava muito barulho, combustão também, Ah. então tinha que deixar o gerador na rua, puxar um cabo até o escritório. Essas coisas não existem mais hoje em dia, porque é muito mais barato você começar uma empresa, você pode pegar uma máquina de graça que você nem sabe onde está ela e nem precisa se preocupar com ela, e você consegue deixar seu código rodando lá. Antigamente era muito Eu difícil. lembro disso, tipo, uns negócios gigantescos, assim, de servidores que precisava ter. Nossa, teve muita empresa que, surfou bem nessa época, assim, que nem a IBM, ela vendia muito mainframe, vendia muito bancos, gostava muito de ter infraestrutura própria, até por um pouco de segurança deles, não confiar em outros clouds, mas isso tem mudado um pouco, tá dentro dos bancos mesmo, de pegar outros clouds, mais padrões de mercado, porque essas empresas se especializaram muito nisso, então é difícil você manejar tão bem quanto elas manejam. Você pode focar no problema que você tá resolvendo, sem ter que focar em ter um servidor que você vai ter que estar preocupado ali com a internet do lugar, com, supply de energia do lugar. Então, hoje é muito mais fácil você começar uma empresa, isso é uma mudança que tem acontecido ao longo do tempo, assim. Se a gente para ver a história do trabalho em si, quando teve a revolução industrial, começaram a ter empresas grandes e lugares que as pessoas antes ficavam no campo e as pessoas no campo estavam tendo muito tinha pouco recurso no campo, as pessoas começavam a migrar dos campos para as cidades, porque tinha umas empresas lá e tinha o maquinário da empresa, tinha tudo lá, tinha Uhum. condições melhores do que no campo, mesmo as condições naquelas empresas no começo do trabalho, assim, sendo muito ruim. Não tinha legislação de trabalho, então as pessoas trabalhavam em condições horríveis, e mesmo assim as pessoas saíam do campo para ir para as empresas,
E depois que o conhecimento começou a ser aplicado no trabalho, mudou muito a maneira de se trabalhar. Tem uma pessoa principal nisso, que foi Taylor, que saiu até o nome Taylorismo disso, do que ele fez, que naquela época tinha muito preconceito com o trabalho. Então o trabalho era uma coisa mais de escravo, era uma coisa mais de, que as pessoas que estudavam mais naquela época, elas não queriam estar muito envolvida com o trabalho. E o Taylor é um caso interessante, que ele era uma pessoa muito brilhante da época, e ele teve um problema de visão que ele teve que ir para o trabalho braçal naquela época. Só que era muito diferente, porque ele tinha estudado bastante, só que por conta desse problema ele já estava indo para Harvard e tal, ele não conseguia mais continuar os estudos. Ele foi uma das primeiras pessoas que começou a melhorar a maneira de se trabalhar, aplicando conhecimento no trabalho. E isso deu um boom enorme nos Estados Unidos, que começou ele começava a ver a maneira que as pessoas trabalhavam e otimizava aquilo aplicando conhecimento. Então, porque antes só acreditava que era possível ter mais produtividade, ou trabalhando mais horas, ou trabalhando mais forte. Mas ele mostrou que trabalhando da mesma maneira, só que trabalhando com mais aplicando mais conhecimento, então vendo um trajeto mais curto para um funcionário andar, vendo uma maneira mais fácil de se carregar uma coisa pesada ali, aumentava muito a produtividade. Isso deu uma vantagem absurda nos Estados Unidos durante a guerra, porque os Estados Unidos conseguia produzir muito mais coisas naquela época, e depois isso foi para o mundo inteiro de começar a aplicar conhecimento no trabalho, só que as pessoas ainda dependiam muito do lugar de trabalho, as pessoas dependiam de lá porque tinha um capital lá, então as pessoas dependiam do dinheiro de lá, dependiam das máquinas de lá, que eram os meios de produção. E hoje, com existiu trabalhar só com conhecimento, então o conhecimento ser o meio de produção. Então hoje você consegue sair de uma empresa e começar a sua própria empresa sem ter capital, sem precisar de maquinário, sem precisar, de muito investimento. Você pode começar a empresa com R$ 0, você não precisa, você precisa mais de trabalho no começo do que de capital. Isso é só possível hoje, antes não era possível. Então, para o futuro do trabalho, imagino cada vez as pessoas vão ficar mais autônomas, porque é muito mais fácil a pessoa não depende mais do meio de produção de uma empresa, o meio de produção vai junto com a pessoa. Então é como se uma empresa de programação, uma empresa de tecnologia, é como se todo o maquinário dela sumisse de lá todo dia e voltasse no outro dia, porque todas as mentes saem de lá e depois voltam. Então, ao longo do tempo, para o futuro, eh, com essa diferença do jeito de trabalhar, as empresas têm que tomar muito mais cuidado com a saúde mental dos funcionários, têm que tomar muito mais cuidado com o meio de produção dela, que nem tomar muito cuidado com a máquina que vai, criar o patrimônio daquela empresa. Então hoje são as pessoas o patrimônio daquela empresa. E para as pessoas, elas têm muito mais poder, em relação à empresa, porque ela consegue sair da empresa, se ela tiver um bom conhecimento, se tem um maquinário dela for muito bom, ela consegue abrir a própria empresa, ela consegue, ir para outras empresas, porque as outras empresas vão querer essa pessoa. E para o futuro, eu vejo cada vez acontecendo mais isso, das pessoas começarem os próprios negócios, das empresas tomarem mais cuidado com os funcionários, e eu acho que isso é uma mega diferença, assim, no jeito de se trabalhar. Olha, se a gente terminasse nosso podcast aqui agora, já teria valido super a pena, assim. Com certeza já agregou muito para quem tá nos ouvindo, assim. As pessoas são patrimônio da empresa, mas quando você traz esse exemplo, né, do funcionário saindo ali da organização e levando, né, toda aquela inteligência, exatamente isso, assim, as empresas têm que cuidar para manter ali os melhores talentos, né, mas os talentos, eles também estão atentos, né, ok, se eu não estou sendo valorizado aqui dentro dessa organização, eu vou ser valorizado num outro lugar. Mas é uma posição menos passiva, né, pela sua fala, e muito mais ativa mesmo, de criar as oportunidades. Eu vou fazer isso aqui pela empresa, é claro que eu estou trabalhando, mas porque vai agregar valor para minha carreira. E se eu sair daqui, eu consigo agregar esse meu conhecimento, esse meu projeto, essa ação que eu gerei valor na minha empresa, se eu decidir abrir, ou em qualquer outra organização que tiver com uma posição aberta, porque eu me tornei esse profissional desejado. Então é quase Uhum. como a empresa é um meio, né, não é um fim. É, isso é uma mudança bem grande. Acho que muita gente ainda pensa, porque
algo novo, assim, isso, antigamente as pessoas pensavam muito em fazer uma carreira muito grande na empresa, passar 10 anos lá, depender da empresa. É muito novo isso de a pessoa enxergar que ela é o meio de produção, que se ela quiser produzir para ela mesma, ela pode, que a empresa depende muito dela também. As pessoas veem muito dependendo da empresa, mas a empresa depende muito, muito. A empresa, se ninguém for para lá, a empresa não continua, assim, não, Hum. eh, Sabe a quem empresa depende percebeu muito. isso? Os influencers. Os influencers, eles recebiam dinheiro das empresas para patrocinar, para divulgar ali, né, aquela marca, aquele produto e o serviço na sua rede social. Mas agora a gente vê uma onda de influencers criando os seus próprios produtos nas redes sociais. Sei lá, a Virginia que criou a We Pink, que são produtos de skincare. Estava lendo na Forbes o quanto que ela faturou o ano passado, assim, bizarro o faturamento dela. Uhum. E tem poucas marcas que ela coloca o nome dela para vender para uma outra marca. É muito, não, assim, essa é a minha empresa, eu vou falar sobre a minha empresa e vender os meus produtos. Se essas empresas estão pagando para eu falar sobre elas, é porque eu gero valor, eu gero rentabilidade, porque eu não faço isso para mim, para o meu negócio. Isso é uma sacada É. muito boa. Você ter uma empresa, você tem uma capacidade de gerar patrimônio muito maior do que quando você trabalha para uma empresa sem ter nenhuma parte dela. É bem legal os influencers estarem fazendo esse movimento de, em vez de estarem divulgando, produtos de outras empresas, estarem fazendo o próprio produto, porque acaba sendo de fato uma empresa dele, porque os influencers acaba sendo um negócio você ser influencer, porque depende muito do rosto da pessoa, da fala da pessoa. Se a pessoa não estiver ali, o negócio não acontece. Uma empresa não, uma empresa ela acontece mesmo sem um rosto ali. A empresa pode trocar o CEO, né? Steve Jobs saiu da Apple, depois voltou para a Apple. E mesmo sem o Steve Jobs, hoje a Apple continua muito grande, então não depende ali da pessoa, mas ele criou algo que gera dinheiro, e isso é uma coisa que, como é mais fácil criar um negócio hoje, é uma coisa que tem como acontecer mais. E tem acontecido, se vê a quantidade de empresas que abrem ao longo do tempo, sempre está tendo um recorde, assim, de empresas abrindo. É muito mais rápido abrir uma hoje. E quando a pessoa abre uma empresa, se ela está contratando bem, se ela está com um produto legal, a empresa começa a crescer muito, atrai investimento. E é uma diferença de você ver o patrimônio de passar uma vida inteira trabalhando para uma empresa, recebendo dela, juntando dinheiro, até mesmo que a pessoa invista, assim, é muito diferente a comparação com gerar patrimônio, de ter funcionários criando ativos ali para a empresa, e a empresa funcionar mesmo sem precisar da pessoa que criou ela. E Pedro, para quem então não quer ficar para trás, que dicas, que conselhos você daria para que as pessoas que estão nos ouvindo estejam preparadas para qualquer novidade que venha aparecer aí no futuro do trabalho? Boa, acho que investir bastante em conhecimento, tanto interno quanto externo, assim, então autoconhecimento e também conhecimento de coisas do mundo, de maneiras de resolver problemas, aumentar a capacidade da pessoa de resolver mesmo os problemas, porque autoconhecimento é muito importante para você saber o que você gosta, assim, porque a gente não escolhe muito o que a gente gosta, a gente nasce gostando das coisas, a gente vai descobrindo ao longo do tempo o que que a gente gosta. E você não tem que amar de: "Nossa, essa coisa aqui eu faço gostando muito, meu trabalho aqui eu gosto muito". Hum. Mas você descobrir uma coisa, assim, mais facilidade pra fazer, porque tem muita gente que pensa: "Putz, eu tenho que amar meu trabalho", mas você não tem que fazer um negócio que te dá tanto prazer que você: "Putz, é isso aqui eu amo aqui, não tem nenhuma parte chata", tipo, todo trabalho vai ter parte chata. E mas se você gosta, se você tem um interesse, se você, gosta daquilo que tá fazendo, mesmo assim você consegue tolerar as partes chatas, você consegue não desistir daquilo, você consegue se dedicar muito mais para aquilo. Então, autoconhecimento vai ajudar muito a você saber que caminho você seguir ali. Também carreira pode ser diferente para várias pessoas, tem gente que quer ter mais tempo com a família, tem gente que quer construir algo muito grande, tem gente que quer virar um nômade digital, quer ficar conhecendo vários países.
cada carreira vai ser bem diferente, mas você descobrindo o que você gosta e vai ser meio caminho andado para você começar a estudar o que que você precisa para fazer aquilo que você gosta. Então eu descobri que eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de empreender. Então, para mim escolher um livro é muito mais fácil. Por exemplo, eu posso pegar um livro de uma referência muito boa de empreendedorismo, posso pegar uma referência muito boa de tecnologia, então fica muito mais fácil escolher o que eu vou estudar. Também networking é muito, muito importante, aquilo que a média das pessoas questionando é muito real. Eu vejo a diferença absurda na minha vida disso, porque eu pensava de um jeito quando eu morava em um lugar, depois que eu me mudei, comecei a andar com outras pessoas, comecei a ter contatos diferentes, comecei a pensar de outra maneira. Então acho que isso é o lugar que você tá influencia muito, as pessoas que você tá influencia muito. Você não precisa de mudar de lugar para escolher as pessoas. Eh, Mudar de lugar ajuda muito, porque, por exemplo, se for para um lugar que uma empresa que tem muita gente que saiu dali e empreendeu, ou você mudar para um prédio que você sabe que muita gente dali tá trabalhando coisa legal, você tá criando condições para você conhecer pessoas muito interessantes. Isso até a escolha do MBA, assim, conta muito nisso. Porque o networking de pessoas que estão no MBAs, fazendo MBAs muito bons, elas fizeram muita coisa antes da vida, antes de estar lá. Então, escolher nesse lugar já é uma coisa que vai ajudar a criar esse networking, que vai ajudar a fazer outras coisas. E, ah, bem perto de networking tem mentoria, é uma coisa que mudou muitos resultados da empresa que eu abri, foi quando a gente conseguiu um investimento. É até engraçado que eu trabalhava na Acreditas antes, aí depois, abri empresa e o investidor da minha empresa, ele também investiu na Acreditas no começo da Acreditas. Jura? E Uau! e o contato com ele mudou muito a minha maneira de pensar, mudou muito o jeito de resolver os problemas e estar perto dele, assim, visitar, dava pra ver maneira diferente de viver, maneira diferente de tomar decisão. E isso a gente vai absorvendo só por estar perto, só por conversar. E a mentoria com ele acabou sendo mais por a gente já tinha criado umas condições legais, então a empresa já estava rodando, já tinha resultado bom, e o pitch para conseguir investimento foi mais só falar o que a empresa fazia, só mostrar os números da empresa, o investimento veio mais por consequência disso. E a mentoria é difícil você chegar alguém e pedir para ser mentor, mas acho que é mais fácil você ter dúvidas, encontrar alguém que responde bem aquela dúvida, ficar perguntando pra pessoa e de repente virou uma mentoria já. Porque quando eu estava começando a empreender, eu pensava: "Putz, preciso de um mentor, preciso de alguém que já empreendeu". Foi legal, comecei a conversar com ele, comecei a mandar algumas dúvidas, de repente já estava interessado em investir, foi vendo mais número, mais empresa crescendo e investiu depois. E a mentoria acho que vem mais você ficar perguntando e a pessoa ir se interessando também. E também uma coisa que ajuda muito a não ficar para trás é saber de quem escutar conselho. Eu acho que ter um filtro de você escutar conselho só de alguém que já fez o que você quer fazer, acho que em conselho, em conversar com os outros é muito mais qualidade em vez de quantidade. Pode ter, ah, 100, você pode, ir em um fórum e em algum lugar para colocar uma pergunta lá e pode ser 500 pessoas falar a mesma coisa. Mas aquelas 500 pessoas você não sabe muito bem o que elas fizeram na vida, você não sabe muito bem se elas são boas para responder aquilo ali, mas você pergunta para uma pessoa que já fez, já, criou empresa muito grande, você vai ter uma pergunta sobre a empresa. Alguém já fez uma empresa muito grande é a melhor pessoa para responder aquilo. Então, é até relacionamento, assim, se é uma pessoa solteira, você vai perguntar, pedir conselho em relacionamento pra outra pessoa solteira, provavelmente vai ser conselhos que te façam ser solteira. Então, queria perguntar pra gente que já casou, que já construiu família, se esse é o seu objetivo, é muito melhor você filtrar bem de onde vêm os conselhos. Também tem mais coisa nesse ponto, que é fontes de renda. Boa parte da minha vida eu tive mais que uma fonte de renda. Então, no primeiro trabalho eu já comecei a pegar uns freelancers, então trabalhava o dia inteiro, depois pegava uns trabalhos paralelos, isso
me dava muito mais experiência, porque se pegar um período de 2 anos ali, que eu trabalhava um pouquinho a mais do tempo e também pegava trabalho, outra fonte de renda, então em 2 anos eu tive uma experiência absurda, muito mais que se eu só tivesse 2 anos indo lá fazendo meu horário e tal. E você ter outras fontes de renda também te deixa muito mais resiliente para problemas, que nem agora tem recessão econômica, acontecendo um pouco, então muita empresa demitindo, muita empresa contratou demais, Uhum. diminuindo um pouco a quantidade de funcionários, e você ter outras fontes de renda te deixa muito mais seguro, então você pode sair do seu trabalho, ficar tranquilo com outra fonte de renda, essa outra fonte de renda pode virar uma empresa. Então, de começo, quando eu estava abrindo a minha empresa, eu queria empreender, e de começo era mais uma segunda fonte de renda, porque eu ficava dedicando tempo para isso, pegando cliente, começava a receber dinheiro dos clientes, mas já tinha claro que aquele dinheiro não era meu, assim, era da empresa, era uma separação muito clara ali. Então, conta da empresa, tudo da empresa. E ter uma segunda fonte de renda ajuda a deixar mais resiliente a problemas que acontecem, dá mais experiência ao longo do tempo, porque você fez muito mais coisas. E também gera muito mais oportunidades, vai conhecer mais gente, vai ter mais network, pode ser que uma das fontes de renda vire um negócio totalmente seu. Para isso, precisa de muito trabalho duro também, trabalhar um pouco a mais que o normal, e essas coisas deixam um profissional muito à frente. Ah, Você pega o tempo de experiência de 2 pessoas que têm o mesmo tempo, que estudaram bastante, que resolveram outros problemas, que tinha outras fontes de renda, que escutava bons conselhos, que tinha um bom networking ali. É gritante a diferença. No mesmo período de tempo ali de 2 pessoas que viveram de maneira diferente, é absurda a diferença. Ó, e agora quem ouviu, cria esse checklist, posta no LinkedIn e marca o Pedro. Isso daí é para, de fato, consultar a todo momento. Aqui, ó, autoconhecimento, buscar novas maneiras de resolver problemas, né? Então, para isso você tem que expandir as suas referências, né, como que você vai buscar conhecimentos. Não precisa amar, né? Não precisa amar o trabalho. Assim, o que você tem mais facilidade que você faria sem grandes sofrimentos? É, lembrar, né, que carreira pode ser diferente para cada pessoa. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me avisa, tá? Fui É, anotando aqui continua. com base no que eu peguei. Network, o network. E aí aqui você falou, né, que isso influencia, não tem jeito. Você tem que estar com pessoas que te puxam, vamos dizer assim, né, para cima, que te tornem uma pessoa melhor. E aí eu imagino que você pode fazer isso, buscar network de maneiras diferentes, seja no seu trabalho, em puxar conversas com pessoas que trabalham em áreas diferentes, participar de eventos, os cursos que você realiza, mas numa posição muito proativa, né, e não só reativa, de buscar por esses contatos. Um outro, 6 aqui, mentorias. Lembrando que mentorias é diferente de um trabalho de coach. Super valorizo também o trabalho de coach, tem todo o seu valor ali, mas a mentoria é: eu tenho aqui um problema, eu estou indo para esse caminho. Quem já passou por isso que pode me ajudar agora? Porque essa pessoa vai te ajudar a responder algumas perguntas, mas também ela vai te ajudar com conexões, com investimento, né? Uhum, Esse é o melhor, você acertou em cheio, foi a mentoria, assim, ó, tem que falar com essa pessoa. Te ajudou muito mais, né, do que só ali nas suas dúvidas, nos seus problemas. hum. Veio investimento financeiro para o negócio. Filtro de quem escutar conselho, diversificar as fontes de renda, trabalho duro e o 10º que é estudo, né, um estudo mais acadêmico mesmo. Maravilha. Pedro, acho que em outubro estarei aí. Não sei se você já vai ter passado Show. pelo MBA ou não, se deve vir aqui para os Estados Unidos, né? Vamos ver em que lugar do mundo você vai estar. Mas, rapidamente, assim, para fechar, tem algo de principal diferença entre Brasil e Alemanha, pensando em startups? Ah, tem bastante similaridade, mas tem muita diferença também, principalmente na parte de cultura. A cultura daqui é bem diferente da brasileira.
Eu acho que a cultura dos Estados Unidos talvez eu tenha até mais similaridades, talvez por estar mais perto geograficamente ali, mas a Alemanha que tá bem no meio do mundo, até que antes era separado, assim, em um lado oriental e ocidental, eh, tem bastante diferença na parte de cultura, tem muita lei, as leis são mais rígidas, tem muita fiscalização. Então, começando a abrir empresa aqui, eu tinha começado a abrir empresa aqui, eu não continuei com ela, mas, dá pra ver muita diferença de, por exemplo, você tá começando uma empresa aqui, começando uma empresa no Brasil. Você pode, no Brasil, contratar de maneira diferente, você pode negociar mais com os clientes. Aqui já depende mais de contrato, você tá abrindo empresa, tem que abrir tomar muito cuidado com a lei, ver tudo certinho, porque tem muita fiscalização também. Então, no Brasil tem as leis, mas não tem tanta fiscalização. Aqui a fiscalização é muito grande, o pessoal acaba seguindo muito mais a lei como um todo, tem muita lei para muita coisa aqui. Acho que já vem da cultura, que nem uma coisa diferentinha, assim, no Brasil, se assinava um contrato de internet para o celular, ou internet para casa, eu queria cancelar, eu já tinha certeza que ia ter uma parte do contrato que eu podia pagar uma multa e cancelar. Aqui na Alemanha, por exemplo, tem muito contrato que você não pode cancelar. Se você quiser cancelar o contrato, você tem que pagar ele inteiro e parar de usar. É muito Nossa, diferente a cultura aqui. Tem até um ditado que é Ordnung muss sein, que significa que tem que ter ordem. Então a gente vê aqui pessoas não atravessando a rua no vermelho, mesmo de madrugada, sem nenhum carro, sem nenhum barulho, assim, a pessoa esperando no frio, na neve ali, o farol abrir uau. para atravessar. Então a diferença de lei aqui é muito grande. E eu acho que aqui eu vi mais aqui tem bastante empresa de tecnologia, porque eu acho que isso vem mais do incentivo público para abrir empresa aqui, então tem visto para empreender, tem investimentos em vários níveis. Aqui a cidade de Berlim investe em startup, se não conseguir investimento do fundo da cidade de Berlim, você consegue investimento da Alemanha, se não conseguir investimento da Alemanha, você consegue investimento da União Europeia. Então, você tem 3 níveis de investimento público quando você está abrindo um negócio. É muito diferente do Brasil. O Brasil tem os programas, mas não são muito comuns. Então, tem muita empresa que vem para cá por esse auxílio do governo. Até tem a Tesla abrindo uma fábrica bem grande aqui. Ah, É porque a parte automotiva sempre foi muito forte na Alemanha, né? Mas a é, Tesla é muito mais do que o carro, né? É a tecnologia que está por trás. sim, e tem muita empresa de tecnologia que veio para cá por esses incentivos, então acaba tendo bastante gente que já tem experiência em programar, já tem experiência com tecnologia aqui dentro de Berlim, aqui dentro da Alemanha. E o incentivo é muito mais público, falta profissional, então as empresas trazem muita gente fora, então trabalhando aqui, você trabalha com gente do mundo todo, você pode estar falando com gente de vários continentes, na mesma reunião você vai ter gente de toda parte do mundo. E eu acho que o brasileiro acaba sendo mais empreendedor, assim, aqui eu acho que essa cultura de seguir ordens acaba, acho que tem uns incentivos públicos para você empreender, mas você conversa com as pessoas aqui, com mais gente que não abriu empresa ainda, antes de abrir eles pensam mais em seguir a carreira na empresa, fazer as viagens deles e tal, não vejo tanto que nem o brasileiro de tendo que se virar mais, tendo que criar coisas ali. Eu sinto um espírito mais empreendedor brasileiro do que alemão aqui. Hum. E o que é a carreira de sucesso para ti? Acho que isso Essa é muda difícil, muito de não? pessoa para pessoa. Eu acho que a minha não é muito comum, assim, muita gente não vai querer exatamente a carreira que eu quero seguir, mas sucesso, carreira de sucesso para mim, eu imagino que tem 3 caminhos, 3 eu considero muito de sucesso. Um é impactar muita gente, então mesmo que o impacto seja baixo, você pensa, por exemplo, no Starbucks, você vai lá, você toma um cafezinho, o impacto não é muito alto, você não tá salvando uma vida ali, mas quantas pessoas que tomam um cafezinho todo dia no Starbucks? É muita gente, é muito país, então acho que você impactar milhões de vidas, assim, mesmo com impacto baixo, é sucesso pra mim. Também tem outro caminho que é você impactar muito, vidas de pessoas, mas tem impacto absurdo, que nem você
conseguir curar uma doença, você conseguir salvar uma vida ali, é um impacto absurdo isso, é muito, muito alto. E tem o melhor de todos que seria combinar os 2 assim, você tem um impacto absurdo na vida de muitas pessoas, então você conseguir impactar bilhões de vidas com impacto muito grande, é uma carreira de extremo sucesso pra mim. E nesse terceiro você teria alguma referência de empresa? Ah, tem algumas, tem uma que tá começando que eu acho bem interessante a ideia, que é da Starlink, é uma que o Elon Musk investiu, que faz, chips pra ter uma interface do cérebro. Eu tenho irmã com paralisia cerebral, então dá pra ver a diferença que faria na vida dela, alguma coisa assim, porque a paralisia cerebral, o caso dela foi causado por falta de oxigênio no parto, então partes do córtex motor dela foi muito danificado por conta disso, teve muita morte de célula do do córtex que cuida da parte motora, então a pessoa consegue entender tudo, que consegue ver bem, consegue só que não consegue falar, porque não consegue controlar os músculos da fala. Então, com implante que possibilitaria, tipo, formar uma imagem ou conseguir falar, conseguiria mudar absurdamente a vida dela. Então, e isso pra não sendo pra uma pessoa só, mas sendo para o mundo inteiro, alguma coisa assim, pra bilhões de pessoas, seria muito sucesso. Uau, é isso. E como que as pessoas podem te achar? No LinkedIn tá Pedro Santiago, Hum, certo? ué, eu acho que tem o LinkedIn, acho que eu acabo usando mais o LinkedIn, Pedro Santiago lá. Ó, tá Pesquisar. Pedro H. Santiago, Ah, caso perfeito. vocês tenham Tem dificuldade aí de tem achar. meu site, eu vou colocar minhas, redes do meu site lá, vai ficar mais fácil, é phsantiago.com. Ah, olha, tá chique. Já Eu tô vou deixar junto. também na descrição todas as informações. Maravilha. Algum recadinho final? Nada específico, acho que, resumindo, assim, trabalhar bastante, estudar bastante, dedicar muito, Não talvez tem ficar mais fórmula, né? comprometido. Tem trabalho duro, né? Eu acho que muita vontade, é isso que você transparece na tua fala. Acho que você sempre teve muito aberto também a ajudar as pessoas, o seu senso de comunidade, ele é muito forte, essa é a percepção de fora, o quanto você já impactou a minha vida de alguma maneira. E além disso, assim, dá para ver o brilho, assim, de querer fazer as coisas, de participar, de ajudar, de contribuir. Então, com certeza, né, além de tudo isso que você falou, dos 10 passos, acho que tem essa energia sua também que transmite e que impacta outras pessoas ao longo da sua jornada também. Obrigada, por ter contribuído, fiz todas as minhas anotações aqui, aprendi bastante, como sempre, contigo, e conta comigo e com as pessoas que estão aqui ouvindo também esse podcast em outros momentos. Obrigada. Ah, perfeito, Vini, muito obrigado. Obrigado pela chance de estar aqui. Perfeito, um feijão chave de ouro aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.